O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Evangelho de João, capítulo 7, diz: Depois desses fatos, Jesus andou pela Galiléia, porque não queria passar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: Parte deste lugar e vai para a Judéia, para que os teus discípulos, semelhantemente, vejam as obras que fazes. Porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realizas estas obras, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus lhes afirmou: O meu tempo ainda não chegou. Para vós, porém, qualquer hora é correta. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más. Podeis vós subir à festa? Eu, neste momento, não subo para essa festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. E tendo dito essas palavras a eles, permaneceu na Galiléia. Mas após seus irmãos terem subido, então ele também subiu para a festa, não abertamente, mas em segredo. Então os judeus o procuravam na festa e especulavam: onde estará ele? E havia grande murmuração entre o povo a respeito dele. Alguns comentavam: ele é bom, e outros: não, ao contrário, ele ilude o povo. Todavia ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Assim, próximo ao meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava, e os judeus maravilhados diziam: como sabe este homem letras sem nunca ter estudado? Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Todo mundo assustado, e Jesus vai dizer: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Essa versão bíblica fala de Jesus dizer aos seus irmãos que não acreditavam nele, como o apóstolo João escreve dizendo assim: nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Jesus vai dizer assim: o vosso tempo sempre é presente, o vosso tempo é agora, o vosso tempo sempre está, ele usa aqui essa expressão, correto. A qualquer hora é correta, né? Porém, qualquer hora é correta para vós. Mas Jesus tinha a hora exata de realizar todas as coisas. E outra coisa que esse texto nos dá a entender são os projetos que os homens têm ali. Olha, tem discípulo teu em tal lugar, e tal lugar, e tal lugar. Vai lá e faz também as maravilhas, mostra-te a eles, mostra-te ao mundo, enfim, vai. Jesus vem e diz assim: não é bem assim. Ou seja, eles têm um projeto imediato, eles têm um projeto presente, eles têm um projeto que eles querem ver as coisas acontecerem ali, é aqui e agora. Mas Jesus diz: não, há tempo para todas as coisas, né? O que eu tenho a realizar, primeiro, não devo satisfação a vocês, em outras palavras, né? Mas eu vou realizar. Vai vocês para a festa, esse é o tempo de vocês, essa é a hora de vocês. Eu estou com outros projetos em mente. Irmão, e muita gente pensa no momento. Tem pessoas que olham o já. O que eu faço nessa, naquela e naquela outra situação? Eu tenho que tomar uma atitude para já, para o momento. Você não deve fazer isso. Sempre que você pensar em uma atitude, você tem que pensar no futuro desta atitude. Jesus não era uma pessoa de estar preocupado ali com o seu presente. Não. Tudo que ele fazia, ele sabia que saltaria para a vida
eterna. Então, o que ele está fazendo ali são o seu presente, são projetos do futuro. É isso que está na mente de Jesus. E é isso que tem que estar na nossa mente. Eu prego aqui repetidas vezes. Irmão, quando você vai fazer um curso, quando você vai se meter numa faculdade, o que quer que você pretenda fazer, veja em que Jesus pode vir usar nisso no futuro. Essa é a sua vida, essa é a minha vida. Então, tudo que você pensar em aprender, meu irmão, já que você conhece Jesus, tem a informação de Jesus, a informação do reino de Deus, você não é mais um homem do presente, você é o homem dos projetos do futuro. O seu projeto é pós-morte. Pode-se até dizer assim. Por exemplo, quer ver porque o seu projeto é pós-morte? Se eu perguntar assim, quem quer fazer parte das bodas do Cordeiro? Se você diz, eu quero, então o seu projeto é para a morte. Porque as bodas do Cordeiro será para aqueles que forem só depois da morte, depois de sair desse mundo, seja pelo arrebatamento, seja pela morte, esses somarão nas bodas do Cordeiro. Se eu perguntar, quem quer fazer parte dos mártires debaixo do altar? Que é uma intimidade fenomenal com o próprio Deus. Quem quer fazer parte? Eu quero. Então você tem que ter agora, o seu presente tem que ser um projeto do futuro, porque ser mártir debaixo do altar, isso é um projeto que Apocalipse está dizendo de uma época que se aproxima, mas isso ainda é um futuro, ou seja, a sua vida presente é um projeto de futuro, essa é a vida do crente. Então, quando você fizer alguma coisa, irmão, pensando, não, isso aqui eu vou fazer e vou usar aqui para isso, aqui, agora, exatamente nesse momento, nesse instante, para a minha vida aqui na terra, você está complicando a sua visão espiritual das coisas. Você está complicando a sua vida de cristão. Olha como as pessoas estão. A igreja põe lá, a Birosca põe lá, campanha da prosperidade. As 7 sexta-feiras em que Deus vai quebrar todo o mal da tua vida e vai te abrir as portas da prosperidade. A pessoa, prosperidade? Eu quero, lá vou eu. Aí é aquela fila de gente a caminho do inferno, entrando na birosca que promete a prosperidade. Quem busca a prosperidade está buscando algo para este momento, é aqui e agora. Alguém pensa em usar um carro no céu? Alguém pensa em ter uma casa, uma mansão, seja lá o bem material que for, pensa em levar isso para o céu? Não. Então, quando a sua mente se volta para essas coisas, o seu projeto de vida está voltado para o presente desse mundo. Essas pessoas não prestam para a obra de Deus. Elas não prestam. Quem presta para a obra de Deus? Aquele que tem projetos futuros. Se eu estudar, se eu aprender, se eu, quem sabe, até me tornar um pregador, enfim, se Jesus puder me usar para falar a verdade, pessoas vão me ouvir e vão ser salvas no futuro, vão herdar o reino de Deus, vão escapar dos laços do diabo, vão ter a oportunidade de adentrar nas mansões celestiais. Jesus não te chamou para projetos dessa terra, ele te chamou para projetos das coisas que já estão pré-estabelecidas nas regras no livro de Apocalipse. Você está sendo aguardado lá. Em Apocalipse é a consumação de todas as coisas. Tudo que a gente faz aqui, você tem que enxergar o que você hoje faz lá em Apocalipse. Se você não achar um vínculo lá em Apocalipse do que você faz hoje aqui, você está num projeto errado. Você está num projeto inútil. Você está num projeto de pensamentos humanos. O que você faz hoje aqui,
Você tem que abrir Apocalipse. Deixa eu ver se o que eu faço me permite estar nas bodas do Cordeiro. Pô, não vou, então sai disso. Não, peraí, deixa eu tentar de novo. O que eu faço hoje vai me colocar debaixo do altar de Deus como um mártir? Não vai, sai fora. O que eu faço hoje vai me deixar aprender o cântico lá daqueles, um exemplo, dos 144 mil? Não. O que eu faço hoje vai me dar um novo nome, vai me fazer receber uma pedra branca? Não. O que você faz hoje, irmão, você tem que achar a consumação do que você estiver fazendo hoje, do que você estiver vivendo hoje, você tem que achar a consumação lá em Apocalipse. Apocalipse é o retrato do que você vive hoje. Se é que você pode se olhar enquadrado nisso. Então veja, qual é o seu tempo? Seu tempo presente é o projeto que você tem com o futuro. Hoje, quando nós saímos às ruas, hoje, quando nós entregamos um folheto, quando nós prendemos um adesivo, quando nós pichamos lá com as placas, né? Diga-se de passagem, agora é de ferro, né? Quando nós pregamos lá as nossas coisas, qual é o projeto? O projeto é essa. Pô, estou pichando essa placa aqui. Está para quê? O projeto dessa placa tem que ser um projeto futuro, senão ele é inútil. E é um projeto futuro. Se não for um projeto futuro, ele não tem sentido, ele é totalmente inútil, não presta para nada. Vamos parar, vamos deixar de lado, vamos esquecer. Não, mas ele é um projeto futuro. Quando Jesus se manifestar, quando as pessoas verem o resplendor em 2070, e quando aquela coisa chocar o mundo, e que o mundo tentar dizer, não é bem isso, não, isso aí não é isso, não é aquilo outro, o mundo vai lembrar, não, já passou por aqui um povo que disse que 2070 ele voltaria. O que você picha hoje é um projeto futuro. Se não fosse, Jesus não nos daria a realizar. As pessoas, Bíblia assim, Constituição não, você tem ideia de quantas pessoas vão nascer no milênio e que vão ser instigadas no milênio, vão ser instigadas, já falamos sobre a questão do milênio. Então, pessoas insatisfeitas, quando os seus filhos nascerem, eles vão ser instigados a não aceitar o governo de Cristo. Imagina se um juiz que perde todos os seus privilégios, porque no milênio não vai ter juiz, quem vai julgar serei eu e você. Eles perdem todos os seus privilégios, toda aquela exploração, esses absurdos que você vê aí no sistema judiciário. Aí os seus filhos e netos que vão nascer no milênio vão ser instigados. Essa lei aí, essa Bíblia, isso não presta não. Nos tempos antigos nós tínhamos a nossa Constituição, que esse povo aí veio e baniu a nossa Constituição, incendiaram as nossas Constituições em praça pública. Vocês precisam olhar para isso aqui, para a Constituição. Aí essas crianças, esses jovens, enfim, toda uma geração vai estar vendo na internet, vão estar nos colégios aonde eu e você vamos dominar os colégios não serão entregues às baratas como são hoje, nós estaremos governando dentro dos colégios, nós entraremos nos colégios e teremos ali o nosso tempo com todos os alunos, em todas as faculdades, nós governaremos isso. Vai continuar existindo a faculdade de Química, de Física, de Biologia, os estudos vão continuar acontecendo, a engenharia civil, construções, tudo vai continuar acontecendo, mas nós é quem dominaremos, nós governaremos. Será tudo na palma da nossa mão. As pessoas vão continuar trabalhando, vão continuar ganhando dinheiro, vão continuar comprando carro, vão continuar comprando suas coisas, a vida vai continuar, só que sob o domínio de Jesus Cristo, através dele, sentado em Jerusalém, nós. Então muita gente que vai ser instigada nessas coisas, não, tem que se revoltar contra esse povo, tem que se levantar contra esse povo, como nós já vimos nos seminários, e essas pessoas vão chegar e vão ver placas e mais placas,
Bíblia sim, Constituição não. Vão acessar a internet, os livros didáticos, quando eles abrirem, eles verão exatamente essa pichação. Nos livros didáticos, que as crianças vão estudar no colégio, esse trabalho vai estar no livro das crianças lá no milênio. Exatamente assim, um povo chamado geração Jesus Cristo. E esse trabalho vai ser a ferramenta, o anticorpo que vai combater as opiniões que vão querer levar pessoas para o caminho errado. Pessoas não entrarão nos caminhos das constituições, porque alguém pregou, alguém fez a obra e alguém deixou para o futuro. Bíblia sim, Constituição não. E aí eles vão ver no livro deles, espera aí, Bíblia sim, Constituição não? Ah, meu pai, meu avô, sei lá quem, meu tio disse que esse negócio de Bíblia não, que tinha que ser a Constituição e tal. Deixa eu ver aqui, por geração Jesus Cristo, blá, blá, blá. Deixa eu acessar na internet. Quando ele começar a ver, ele vai dizer, não, esse povo, olha como era o mundo, olha o que eles estão dizendo, olha como era o mundo, olha como o mundo é agora. Esse trabalho salvará pessoas no milênio. Ou alguém aqui está pensando que no milênio é todo mundo salvo? Não. No milênio são pessoas normais que precisarão ouvir a verdade para confessar Jesus Cristo e serem salvas. O trabalho que nós fazemos hoje vai repercutir no milênio. Não tenha dúvida disso. Tem crente por aí que nem acredita no milênio. Aliás, quem não tem conhecimento vai acreditar em quê? Tem certos crentes que deveriam voltar lá para Babilônia Católica para rezar missa para os mortos, batizar crianças, ir para a doutrina do purgatório. Tem certos crentes que deveriam era voltar para macumba e botar trabalho na encruzilhada, botar charuto na boca de tranca-rua, dar fita vermelha para Maria Padilha e para Pombagira. Tem certos crentes que deveriam fazer isso, porque tem gente que pensa que é crente. Aí você diz assim, irmão, você lê a Bíblia? Ah, tenho pouco tempo. Tu não é crente, meu amigo. Como tenho pouco tempo e está pensando que é crente? Faça-me um favor. Há quanto tempo está na igreja? 10 anos. Já leu a Bíblia toda? Não. E tu pensa que é crente? 10 anos na igreja, não leu a Bíblia toda. Tu pensa que é crente. A palavra de Deus que você tem desprezado há 10 anos. Enquanto se tem programas para você ler a Bíblia em 1 ano, já passaram 10 e você não leu. Pensa que é crente, fazer o quê? Então, como alguns, irmão, há quanto tempo você está na igreja? Ah, pastor, já estou no ministério há 5 anos, já ouviu todo o seminário 1? Não, pastor, eu comecei e parei. Ei, tu não faz parte da geração Jesus Cristo? Será que precisa dizer isso com quantas letras e com quantos gritos? Eu tenho republicado constantemente a profecia lá. Quem tem medo do diabo, isso, aquilo outro, assim, manda dizer o Senhor, ainda tem tempo. Seminários e pregações têm que ser ouvidos. Irmão, estou bloqueando crente da igreja direto no WhatsApp. Me encheu o saco, bloqueado. Me encheu o saco, bloqueado. Entrou nesse ministério, meu irmão, não é ficar batendo papo comigo, nem me enchendo o saco com mensagem. Entrou nesse ministério, vai estudar e vai ganhar a tua vida que estava perdida. Ah, pastor, mas eu tenho ido em todos os cultos. Não é o bastante. Porque Deus mandou gravar para ficar para as outras gerações que viriam. Nós temos anos de gravações lá. Tem que ouvir sim. Não tenho tempo. Se você não tem tempo para Deus, Ele também não tem tempo para você. É dando que se recebe. Dá tempo para Deus, que Ele vai dar tempo para você. Então, irmão, nós temos que ter projetos, isso é tremendo para mim, pós-morte. Quer ver os céus abertos, o Filho de Deus de pé à direita do Pai? É na hora da morte. Quer adentrar pelos portais celestiais? É depois da morte. Quer ver anjos, arcanjos, querubins e serafins? Quer cantar num coral celestial? É depois da morte. Você tem que ter projetos para depois da morte.
As pessoas estão vivendo o seu tempo presente, estão ganhando a sua vida. Jesus falou que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem muita gente que está com a sua visão momentânea, a sua visão local. Irmão, tudo que eu faço, eu procuro saber se isso salta para a vida eterna. Jesus falou, trabalhai, mas pelo que permanece, para o futuro, pós-morte, vida eterna. E tem muita gente fixada nesse mundinho aqui. Tem que desgrudar os olhos dessa terra. Se não desgrudar, meu irmão, você vai se perder. Vai se perder, acredita, você vai se perder. Essa vida não é moleza, isso aqui é uma coisa muito difícil. Com a graça de Jesus se torna até fácil, mas todo dia você tem que pagar o seu preço. Agora, se você não está firme mesmo nos projetos de Deus, andar nessa caminhada do Evangelho se torna difícil, a tal ponto que a porta larga é da perdição e a porta estreita é a da salvação. E Jesus falou que são poucos, inclusive, que passam por ela. Você já viu que o livro que fala dos seus galardões está lá, é Apocalipse? Apocalipse subentende o fim de uma dispensação, ou seja, todos os que viveram a dispensação anterior vão morrer para depois herdar Apocalipse. Aquelas coisas, os galardões de Apocalipse. Tem coisas em Apocalipse, meu irmão, que não é para todo mundo. Depois do arrebatamento da igreja, olha, presta atenção, depois do arrebatamento da igreja, ninguém mais poderá se assentar às bodas do Cordeiro. Você entende o que está proposto para você? No milênio, quem viver no milênio não terá mais a chance de ir para debaixo do altar. Quem viver no milênio não conseguirá se assentar nas bodas do Cordeiro. Muitos dos galardões descritos, todos, posso até dizer, dos galardões descritos em Apocalipse, são para quem viver nas dispensações até o arrebatamento. Depois não tem. Ou você acha que nós que estamos aqui matando leão à unha, matando um leão por dia, terão os mesmos privilégios que das conquistas que hoje nós temos no mundo espiritual, os que viverem no milênio, com o diabo preso e um evangelho abundante sendo pregado, a gente dominando rádio, dominando televisão, dominando as escolas, dominando faculdade, a palavra de Deus sendo ministrada abundantemente com uma unção tremenda, Jesus Cristo sentado num trono em Jerusalém. Você acha que aquele povo do milênio vai poder herdar a mesma coisa que nós temos conquistado hoje aqui? Pensando no futuro? Impossível. Quem trabalha para Jesus, meu irmão, tem que ter a visão da sua própria morte. É a sua morte que te abrirá a porta da vida. É a sua morte. Mas muita gente não conseguiu olhar para um projeto pós-morte. Mas a partir de hoje, irmão, ponha isso na tua cabeça. Trabalhe pelos projetos após sua morte. Se a tua visão é, eu estou fazendo isso aqui porque eu vou viver assim, não, está errado. Eu estou fazendo isso aqui porque depois que eu morrer, eu terei isso, isso e isso. Onde está Elias? Elias é o homem que não foi para o paraíso, passou direto. Paraíso é um estágio intermediário. Da terra, vai para o paraíso, do paraíso para a glória de Deus. Elias passou direto, nem foi para o paraíso. Moisés passou direto, nem foi para o paraíso. Já estudamos isso no seminário.
Enoque passou direto, nem foi para o paraíso. Mas o projeto de vida deles era um projeto que visava a glória de Deus. Então eles alcançaram, se empenharam, se dedicaram. E você, tem que se esforçar. Uma coisa que eu quero falar, irmão, nessa ocasião, é esse culto de quarta-feira. Culto de quarta-feira, irmão, é um culto que muitas vezes parece que ele é um cansaço mais psicológico até do que físico. O culto de quarta-feira, pessoas vêm do seu trabalho, pessoas estão no meio da semana, naquela correria. No domingo parece que a pessoa já deu uma relaxada no sábado, aí chega no domingo mais tranquilo, com mais disposição, com mais vontade. Irmão, esses dias eu tenho trabalhado pra caramba, tenho feito várias coisas, tenho uns concertos para fazer aí, tenho pensado muito em como vamos fazer, tenho pegado um pouco no pesado, mas eu quero dizer para você que hoje, quarta-feira, eu estou aqui como se fosse domingo, como se fosse segunda, como se fosse terça, como se fosse quinta. O meu ânimo de adoração é o mesmo em todo o tempo. A minha vontade de servir é a mesma, não interessa a hora, não interessa dia, não interessa nada. Se você começar a afastar o fantasma do cansaço da quarta-feira da sua mente, você vai entrar aqui como se todos os dias fosse o dia de adentrar a glória de Deus. Mas isso depende, sabe de quê? Dos projetos que você realiza, do que vai dentro da sua mente. Se você chega, é segunda, chegou terça, aí, cheguei na quarta, caramba, hoje à noite tem igreja, né? Eu tenho que ir na igreja, hoje à noite é quarta, tenho que ir na igreja. Com esse ânimo, nem adianta você vir. Mas se acabou o domingo, na segunda-feira, quando você acorda, você já olha e diz assim, opa, falta 2 dias para quarta-feira, para mim já voltar na igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando te disseram, vamos à casa do Senhor, você saiu daqui no domingo e pela manhã, chegou à tarde, alguém já te disse, quarta-feira é dia de culto, teu ânimo já está fervendo, eu quero ouvir Deus de novo, eu quero que Deus use a boca do pastor, eu quero que Deus use a boca do irmão Altair, eu quero que Deus use a boca do irmão Marquinho, a boca do irmão André, eu quero que quando meu irmão me cumprimentar, que me dê a paz do Senhor, eu quero levar um choque do poder de Deus. São os teus projetos que vão definir a tua vida, meu irmão. São os teus projetos, são os teus ideais, é a tua vontade. Faça projetos para o futuro. Qual o projeto? Hoje é dia de culto, quarta-feira. Você já tem que estar aqui nessa quarta pensando no culto de domingo. Esse ânimo que tem que estar em você, esse ânimo está em mim, meu irmão. Esse ânimo está em mim, porque Deus olhou e disse assim, não, você vai ter um espírito diferente, vem cá, você é Josué e Caleb, eu vou te dar um espírito diferente, não confunda as coisas, irmão, não tem nada disso. A Escritura diz assim, porquanto me amou, é o Salmo o quê? Veja bem, Salmo 91, né? Você escutou o irmão falar, né? Olha, 91:3, ele te livrará do laço do passarinheiro, do inimigo ardiloso, ele te cobre com as suas penas, debaixo das suas asas, seu refúgio estará seguro. Não temas o terror noturno, verso 6, não temas a peste que se move. Verso 7, ainda que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás. Essa promessa é para mim? Ou é para você também? Veja o verso
9. Porquanto afirmaste: o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda. Porque você determinou, olha como diz, porque você afirmou, porquanto tu afirmaste: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal vai te alcançar, nenhuma desgraça vai chegar à tua tenda. Aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. É um projeto teu, meu irmão. É uma decisão sua, são seus pensamentos para o futuro. Pensamentos do que você quer ser nessa terra para Deus em todo o tempo, o que você vai alcançar após a morte, isso tem que estar na tua memória. O que te motiva no Evangelho? Muita gente já disse assim: não, eu estou nas campanhas, eu me motivo, sabe por quê? Essas campanhas das Babilônias por aí, sabe o que me motiva? Eu preciso conquistar a minha casa própria. Tá bom, e depois que conquistar é um tijolo em cima do outro, pintado, vai fazer o que da vida? Eu conheci gente que frequentava essa casa de prostituição chamada Universal do Reino de Deus, Mundial e Graça. E eles faziam o quê? Não, eu estou na campanha porque eu quero virar um empresário, eu quero abrir o meu negócio. Tá bem, o infeliz, o desgraçado, abriu o negócio dele, depois meteu o umbigo lá atrás de um balcão e vive que nem um miserável, vegetando, um desgraçado, que não tem coragem de abrir a boca para falar nada. Ele conquistou, ele pensa que foi Deus que deu, foi o diabo que deu aquele sepulcro do balcão para ele ficar atrás de uma birosca lá, vendendo cachaça para bêbado que cai na porta, vendendo cerveja, vendendo um monte de baboseira. É o projeto do cara. E os teus projetos, e os teus pensamentos, os teus sonhos de futuro? Não é isso que Jesus quer da nossa vida. O que Ele quer da nossa vida é coisa mais profunda. Estevão tinha uma busca. E como diz a Bíblia, quem bate, a porta se abre. Quem busca, encontra. Quem clama, tem resposta. Se Estevão viu os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai, é porque ele buscava isso. Vou te dizer uma coisa, geração Jesus Cristo. Sabe por que Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram na fornalha e saíram glorificando Deus e até hoje glorificam? É porque eles buscavam isso. Sabe por que Daniel entrou na cova dos leões e glorificou a Deus e até hoje glorifica? Porque essa foi a busca dele. Ele buscava isso, ele ansiava por isso, ele tinha esse projeto futuro de que depois de 200 anos, 1000 anos, 2000 anos hoje como vivemos, alguém ainda estivesse falando no nome dele, dizendo: aquele Daniel foi tremendo. Veja você, Daniel queria isso ou não queria? Ele queria, Daniel desejava entrar naquela cova de leão. Porque o rei chega e diz: não, Daniel, eles me enganaram, os meus súditos me enganaram, fizeram uma lei sem a minha aprovação, sem o meu conhecimento, sabiam que estavam danificando uma pessoa justa, eu vou tirar isso. Não, rei, cumpre a tua lei, é o que eu quero. Ele queria, ele tinha esse projeto futuro de que alguém lá na frente lembrasse do Deus vivo, glorificasse esse Deus, despertasse fé em Deus por causa da atitude dele. Irmão, tenha projetos futuros. Daqui a 30, 50 anos, alguém vai lembrar da tua história e vai escapar do laço do passarinheiro. Alguém vai lembrar da autoridade que há na tua vida e vai desfazer as obras do diabo. Você pensa que é só Jesus que foi o exemplo? Não, não foi só Jesus exemplo, não. Ele falou: como o Pai me enviou, eu envio a vós.
A gente não lembra constantemente? Lá vai Pedro passando e os enfermos são curados, os demônios são expulsos. Lá vai Paulo e os seus aventais fazendo um estrago no reino do diabo. Nós não lembramos dos grandes homens? Eliseu, que ressuscitou mortos, Elias. Seu nome também, irmão, será lembrado nesse reino. E alguém, quando vê a tua história, vai encontrar uma força que na história de nenhum outro jamais encontraria. Mas isso, se o seu projeto for um projeto futuro, que consiga sobreviver mesmo depois da sua morte. O seu projeto tem que ser de tal maneira que ele sobreviva mesmo depois da sua morte. No milênio, eu serei lembrado. Não tem dúvida, no milênio eu serei lembrado. Porque o meu projeto foi de servir a Deus de tal maneira, como eu já disse para os irmãos, eu não descansarei enquanto não ver a minha vida 100% no projeto de Deus. Eu dizia isso, olha o que é a minha vida hoje. É 100% no projeto de Deus, meu irmão. Deus usa a minha vida, faz o que te apraz. Eu não quero ser nada, eu quero ser o que tu queres que eu seja. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E tomo batendo na porta até que ela se abra. E mesmo depois da minha morte, pessoas escaparão do laço do diabo, porque vão ouvir uma mensagem na internet, vão buscar um CD lá no fundo da sua gaveta, e a minha voz vai entrar pelos ouvidos dessa pessoa, e Jesus vai libertar, Jesus vai curar, Jesus vai fazer a obra. Deus tem revelado isso já, meu irmão. É por isso que eu estou falando, porque Deus tem revelado isso. Virão ondas terríveis sobre a terra e pessoas escaparão dessas ondas terríveis, porque vão pegar um CD da geração de Jesus Cristo dentro da gaveta, vão ouvir e Deus vai libertá-los. Mas qual é o seu projeto? Tem que ser futuro. Você tem que ter um projeto para até depois da sua morte. Ou seja, como que é isso, pastor? Olha para Daniel. Até hoje o projeto da vida deles não está valendo? Sadraque, Mesaque e Abednego morreram? Morreram mesmo? E os projetos deles? Está aqui diante de nós todos os dias. Olha os projetos do apóstolo Pedro. Se todo dia a gente não abre Bíblia e prega no nome de Pedro, prega nos aventais de Pedro, prega nas sombras de Pedro, e Deus não opera, e pessoas são libertas, entendimento é descortinado. Vê se nós não falamos de João, mas cadê João? Já morreu, só que os projetos dele eram projetos pós-morte, então mesmo depois da morte dele, nós somos aqui obrigados a falar nele, porque estamos no projeto dele. Atenta bem para os projetos que você tem, para as coisas que você pretende realizar. Faça projetos, como Jesus disse, trabalhai, mas pelo que permanece, para a vida eterna. Amém, meu irmão? Que os seus projetos não sejam projetos para a sua vida, mas que sejam um projeto para além da sua morte. Ou não é isso? Ou será que Isaías não continua pregando até hoje? Jeremias não continua pregando até hoje? Jeremias continua pregando até hoje, todos os profetas. Um dia um homem me encontrou no caminho e falou assim: olha, Deus me mandou aqui para te dizer só isso, tu és como Jeremias. Aquele morto? Que morto? Porventura Jesus não falou, Deus não é Deus de mortos? Se ele disse que é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Abraão, Isaque e Jacó estão vivos. Deus é o teu Deus? Só se tu viveres para sempre. A morte não pode te deter. Nada pode deter um servo do Deus vivo, cujos projetos são para a eternidade. Que assim seja, meu irmão. Na minha, na sua vida,
e de todos aqueles que brevemente estarão nos ouvindo, porque cá entre nós, irmão, está chegando uma hora que você não vai conseguir mais encontrar um crente que não tenha ouvido a voz da restauração. Essa hora já está chegando. Deus está fazendo uma coisa muito rápida. Muito rápida. E esse ano de 2018, nós faremos verdadeiramente o que nunca foi visto. E o seu nome será escrito no livro. Num livro lá em cima, que não é o da vida não, no da vida já está escrito, mas tem outros livros a escrever o teu nome. Irmão, você está nesse ano de 2018 com disposição? Está mesmo com vontade? Esse ano é o ano do trabalho, irmão. Depois do dia 16 a gente não para mais, hein? É guerra. Por isso vem armaduras aí, ó. Por isso vem a proteção, é guerra, guerra mesmo, como Deus falou. É decreto de guerra até o final. E esse ano de 2018 já tem muita gente revoltada conosco, mas nós só encostamos a espada. Agora nós vamos enterrar, porque essa é a ordem do Senhor. Então, meu irmão, olha para a tua vida, olha para a tua vida, mas não olha sozinho com os teus olhos não, pede Jesus para te iluminar, olha para a tua vida e veja se os teus projetos saltam para a vida eterna. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Amém. No momento do louvor, ele fala do terremoto, eu tive uma visão que nós caminhávamos por várias ruas de paralelepípedo e calçadas, várias ruas, e no meio de prédios gigantes, prédios altíssimos, e cada palavra que saía da tua boca, os prédios caíam. Sempre atrás de nós, nunca na nossa frente. Quando você falava, a gente passava e o prédio ruía. Caía inteiro o prédio, inteiro. Deus manda te dizer uma coisa. Tudo que tu disseres, Deus fará acontecer na hora exata, naquele momento. Se tu disseres morte, será morto. Se tu disseres vive, será vivo. Tudo que tu disseres, tu agirás como rei, como um rei. Assim diz o Senhor. Até aqui, amém. Paz, igreja. Louvado seja Deus, amém, gente? Irmão Joelson, eu via você receber uma pequena luneta e você enxergava ela com os olhos esquerdos, com o olho esquerdo. Só que a frente dessa luneta ainda estava um pouco embaçada, irmão. Então você não conseguia enxergar com clareza. Amém. Duda, né, Maria Eduarda, olha só, irmã, eu via você com um caderno escrevendo. Veio um anjo, se aproximou de você e te deu uma borracha. Ele pediu que você apagasse o que você havia escrito e ele te deu uma nova caneta e pediu que você escrevesse com essa caneta que saía das mãos do anjo. Amém. Eu tive uma visão, mestre, com a Isabel, que é de fora. Eu vi a Isabel, ela estava num lugar, esse lugar brilhava muito em volta, mas era um brilho falso. Eu vi um anjo se aproximar dela com um balde com água.
Impressionante, que ela estava de um jeito, o anjo jogou esse balde em cima dela e ela ficou de uma forma completamente diferente, como se ela estivesse recobrando a consciência. Então ela olhou o local que ela estava e simplesmente saiu dali. Impressionante. Amém. Eu tive uma visão com você, irmão Eude, onde eu via o seu rosto, impressionante, o teu lado esquerdo parecia que ele ia ficando transparente, irmão. O teu lado direito estava perfeito, da maneira que eu estou vendo agora, mas o lado esquerdo estava ficando transparente, eu estava quase enxergando do outro lado pelo teu lado esquerdo. Amém. Eu tive uma visão, mestre, com o irmão Rômulo, onde eu via o irmão Rômulo de frente no que parecia uma espécie de local onde as pessoas batem massa, sabe? Eu vi ele de frente desse local, tinha uma massa na frente dele, meio que redonda, e ele ficava olhando para aquela massa, meio pensativo, com um semblante de preocupado. No meio daquela massa, bem no meio dela, estava saindo sangue naquela massa. E eu via, quando o anjo apareceu, olhou para o irmão Rômulo, viu que aquela massa, como se ela não estivesse fazendo bem a ele. Ele entendeu assim. Então ele olhou e foi lá e retirou aquilo ali da frente do irmão Rômulo, levou aquela massa embora, e eu vi que o semblante do irmão mudou. Ele ficou com um semblante de satisfeito. Amém. Eu tive uma visão com o irmão Salles. Eu via ele receber 2 asas, só que essas asas eram de metal, pastor. Impressionante. Se ele voasse, ele fazia aquele movimento de voar com aquelas asas, e ela tornava-se um vento muito impetuoso que saía das asas do irmão. Louvado seja Deus. Eu vi aqui descer na igreja assim, meio como se fosse um barril, mas não era um barril aberto, era de metal também. E na frente estava escrito as frases do ministério. Era uma chapa, mas eu não era do tamanho dessa que a gente está vendo aí. Era uma chapa grande, ela vinha como se fosse redonda. E eu via que alguns irmãos, ela moldava assim, os irmãos ficavam dentro dela e enxergava através daquela chapa. E Deus me fez enxergar o irmão Afonso, o irmão Paulo Sérgio e o irmão Juan dentro dessas chapas. Amém. No momento do louvor, que o Júnior estava cantando e o irmão Samuel estava tocando, eu vi aqui, pastor, o mover de cura no momento do louvor. Irmã Dayana, eu via um anjo, irmã, ele abriu essa face sua no meio, dividiu ela de um lado para o outro. Eu vi ele tirar entre essa parte do seu nariz, na parte de dentro, e a parte da garganta, tirar como se fosse um obsesso, irmã. Ele arrancou aquele obsesso, fechou a sua face e foi embora, irmão. E, irmão Clark, eu vi você receber uma coluna nova, irmão. Porque no momento do louvor, pastor, eu vi várias coisas flutuando, coluna, coração, rins, fígado, impressionante, todos eles brilhando muito, como se fossem novos. E eu vi o irmão Clark receber como se fosse uma coluna nova. Teve uma irmã da África, mestre, que eu vi ela entrar no momento do louvor, um vento impetuoso dentro da casa dela, e arrancou algo dela, dessa parte aqui da coluna, da barriga, impressionante, saiu levando aquilo dela, e ela ficou leve. E eu perguntei a Deus quem era essa irmã, mas só me veio as 2 letras S e U.
Eu não sei quem é essa irmã, mas foi essa que me veio. Eu sei que é uma irmã de cor, assim como eu. Amém. Eu tive uma outra visão, mestre, com a Uruguaiana. Eu vi 3 leões. Um se posicionou na frente da Uruguaiana, entre a Uruguaiana e a Presidente Vargas. O outro se posicionou bem no meio e o outro ficou na ponta, ali no final da Uruguaiana, próximo à Rua da Carioca. E esses leões, mestre, eles tinham as garras de metal. E quando ele se posicionou, ele se levantou e ficou de pé. E eu via alguns anjos guerreiros entrar em cada esquina daquela que vai da Uruguaiana, do começo dela até a Rua da Carioca. Eu vi alguns anjos, pastor, impressionante. Eles ficavam em cada esquina. Impressionante essa visão. Eles ficavam em cada esquina, eles estavam armados. E eu via que as pessoas que vinham passando enxergavam esses leões e ficavam completamente assustadas. Impressionante, eles queriam passar por ali, enxergava aquele leão em pé, uns ficavam comentando com o outro, outros ficavam um verdadeiro alvoroço que esteve naquele lugar, mestre. Amém. E durante a palavra, eu via ser colocados na frente da igreja vários caixões em pé. E eu via que esses caixões, eles se abriam. Só que esses caixões não tinham fundo, mestre. Como se as pessoas entrassem e passassem para um outro plano. Impressionante, não tinha fundo nesses caixões, eles estavam completamente abertos. O Senhor abria ele e via como se fosse um outro lado, um outro nível, um outro plano. Louvado seja Deus, irmãos. Amém. Tive uma visão. Eu via uma espada, mas essa espada ela estava com o cabo para fora e ela saía da terra, mas ela não estava afundada na terra, como que cravada na terra, mas parecia que ela estava ali na terra e com o tempo ela foi enterrada naturalmente. Então ela estava deitada e eu vi sem auxílios de mão essa espada começar a sair da terra. Ela não saía por completo, mas ela estava começando a sair da terra. E interessante que essa espada, no final dela, eu consegui ver, ela tinha um formato como uma pá. O final dela era como uma pá. Essa espada será para enterrar ministérios que já estão mortos sobre o globo terrestre. Assim diz o Senhor. Amém. Enquanto a irmã Dayana estava louvando, eu tive uma visão. Eu vi uma espada surgir do lado direito dela, e essa espada descia e ela ia por baixo dela e saía do outro lado essa espada. E quando ela saía do outro lado, ela saía em forma de água. E essas águas iam e levantavam ela e a jogavam para cima de um pássaro, que eu não sei que pássaro era, só sei que é um pássaro branco. E ela ia voando com esse pássaro. Enquanto ela estava louvando, esse pássaro levava ela e ela ia voando sobre vários lugares. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi um caminho. Esse caminho era bonito e ele tinha muitas flores belas nesse caminho. Mas era tudo assim tão natural. Esse foi o sentimento que eu tive, tão natural. E eu vi muitas pessoas que eu não identificava e ficavam admirados com essas flores, esse caminho tão belo. E ao outro lado eu via pessoas em um caminho que não tinha beleza, mas essas pessoas estavam trabalhando
trabalhando duramente assim no outro caminho. E os outros não, eles estavam parados, admirando as flores. E de repente sobreveio uma escuridão. E eu não via mais aqueles do outro caminho que estavam trabalhando. Mas os desse caminho, a escuridão veio e os pegou de surpresa. E a escuridão veio e os pegou e eles ficavam assim abismados com aquele momento de escuridão. E já os outros do outro caminho, eu não via mais eles na visão. Amém. Quando o irmão Júnior e o irmão Samuel estavam louvando, tive uma visão gloriosa. Eu vi várias armaduras e espadas descendo, e eu vi vários irmãos totalmente fortalecidos para a guerra, e eles louvavam já de armaduras e espadas em punho. Amém. Tem projetos para as nossas vidas, mesmo após a nossa morte. Só Deus pode fazer algo dessa natureza. Que Deus tremendo. Bendito Deus, excelso e glorioso, te damos graças porque, Senhor, sem Ti não podemos respirar, viver. Não podemos ter esperança, porque a nossa expectativa é de justiça. E sem Ti, meu Senhor, não teríamos expectativa alguma. Mas agora temos a certeza, Senhor, de que a Tua justiça e o Teu juízo serão feitos em toda a terra e em todo ser humano. Nada escapa ao Teu tribunal, Senhor. Por isso, a nossa alma regozija, Senhor, o nosso espírito se alegra em Deus, o nosso Salvador. Leva-nos, Senhor, pois sem Ti nada somos, nada podemos, nada temos, e Tu sabes que nós Te amamos, pois nós somos os Teus guerreiros.